Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 241. Meu nome é Adilson, e embora o arquiteto seja tradicionalmente associado à criação de espaços e edifícios, seu papel no planejamento urbano e na formulação de políticas públicas é igualmente essencial. No entanto, muitos profissionais ainda se mantêm afastados desses temas, seja pela forma como foram educados, pelas dificuldades em se envolver nas estruturas de participação pública, ou mesmo pela falta de conhecimento sobre as novas frentes de atuação que o mercado oferece. No episódio de hoje, a gente vai discutir uma questão que toca no cerne da atuação dos profissionais da arquitetura e do urbanismo, que é a distância entre eles e os temas fundamentais da cidade. Para conversar com a gente trouxe dois amigos aqui, especialistas. Vou apresentar primeiro o Vitor Godoy. Vitor é arquiteto e urbanista, mestre em ambiente construído pela UFJF, doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa, professor e pesquisador na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em urbanismo, planejamento e políticas urbanas e história urbana. Seja bem-vindo, Vitor, aqui para o ArchiCast. Como é que você está? Obrigado. Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui e bater um papo com vocês. Está aqui também o Leonardo Sanches. O Léo é arquiteto e urbanista, mestre em ambiente construído pela UFJF, doutor em urbanismo pelo ProURB, professor na Uniacademia e gerente do Departamento de Pesquisa e Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Boa noite, Léo. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez, agora bem mais próximo, depois de passar 7 anos distante. Agora é um prazer estar aqui de novo com vocês. Para conversar com os dois, o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza. Vitinho e Léo, obrigado pela presença aí. Trouxemos dois amigos aqui que temos certa intimidade para a gente poder falar bem sobre esse tema aqui, que é um tema bem espinhoso para alguns, para outros não, para alguns sim. Isso aí. Antes do papo, vamos para os e-mails, comentários, outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o digníssimo Rafael. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza, e aí? Cara, tudo tranquilo, apesar do cansaço. Tô saindo do fim de ano ileso, espero que você também, né? Sim, e já preparado para descansar, para recarregar as baterias, né? Exatamente. Rafael, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Mandando e-mail para contato@archicast.com, e vocês também podem nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e temos também um canal no YouTube, né, Adilson? Exatamente. Para você que ainda não sabe, a gente tem um conteúdo de vídeo lá no nosso canal no YouTube, então eventualmente a gente lança os episódios em vídeo por lá. Então não deixe de seguir a gente e não deixem de curtir também os vídeos que vocês viram, porque isso ajuda pra caramba a gente no nosso engajamento. Então é só acessar lá nosso canal no YouTube, que é youtube.com/archicast, ou só procurar por ArchiCast que você vai achar a gente por lá. Certo, Rafael? Certíssimo. E Adilson, vamos fazer uma retrospectiva aí dos episódios mais ouvidos? Vamos sim. E se você não quiser ouvir essa retrospectiva, é só pular para 9 minutos e 49 segundos. Bom, Rafa, o Spotify todo ano lança sua retrospectiva, não só para os usuários, mas também para os criadores de conteúdo. E lá a gente teve alguns números que a gente quer falar para vocês um pouquinho. Isso aí, são números bem significativos que ajudam a gente a entender um pouquinho nossos caminhos, nossa audiência, e a gente quer compartilhar aqui com vocês alguns desses dados, né? Exato. Olha só, para começar, a gente teve esse ano um crescimento de 16% na plataforma, e aí a gente foi top 5 de episódios mais ouvidos para mais de 2.000 fãs, cara. Isso é um número muito legal pra gente. Muito legal mesmo. E o interessante é que 55% dos nossos ouvintes desse ano foram novos ouvintes. Olha só, nossa audiência sempre se renovando. E tem um outro número super importante pra gente que o Spotify ranqueia no top 50, né, de cada categoria. Por exemplo, a gente está na categoria Artes, a gente ficou na parada de top 50 26 vezes. Pra gente imaginar que a gente ficou 26 semanas no top 50 de episódios de arte é muito bom. Importante salientar, não teve nenhum podcast de arquitetura e urbanismo na nossa frente lá no Spotify esse ano. Isso é muito legal, né, Rafa? Isso, e olha só, essa questão de estar no topo das paradas, todas essas vezes, significa que todas as semanas que a gente lançar os episódios, o episódio vai pra parada. Então, assim, é um grande reconhecimento do nosso trabalho aí pela audiência, por vocês. Outra coisa legal, que o nosso programa foi ouvido em 41 países, olha só. Vocês estão espalhados aí pelo globo, mas claro, né, o país que mais nos ouviu foi o Brasil. Para vocês terem uma ideia do nosso público, né, a idade do nosso público, a nosso
predomínio de público está entre pessoas na casa dos 25 aos 29 anos. E depois vem dos 30 a 34 anos. Então a gente está falando pra gente aí que está no mercado de trabalho, recém-formado. É uma coisa que a gente às vezes fala muito, que a gente insiste, né? Que tem muito estudante que ouve a gente, né? Até que não, viu? Tem muita gente no mercado de trabalho ouvindo a gente aí. Então, galera que tá ouvindo a gente fazendo planta, ouvindo a gente na obra, indo fazer vistoria. Então, um abraço para vocês que são o nosso público principal, mas sem esquecer dos outros públicos, principalmente os estudantes também que estão aí na labuta, né, Rafa? Isso aí, se você é um estudante, está nos ouvindo, nos mande uma mensagem, o que vocês gostariam de ouvir mais sobre o universo aí que está rondando a vida de vocês, né? Então, para que a gente possa também aí ter um aumento dessa audiência nessa faixa aí de 18 a 24 anos, né? Que é uma faixa bem significativa também da nossa audiência aí, são quase 20%, são 18%, mas se você está nos ouvindo agora, nos mande aqui uma mensagem via rede social, nos sugiram temas, discussões, que a gente quer ficar cada vez mais próximo de vocês. Exatamente. Uma coisa que a gente quer trabalhar nesse ano que vem é justamente engajamento, né? A gente quer muito que vocês participem com a gente de ajudar a pensar nas pautas, pensar em assuntos. Então, assim, nossos ouvidos estão sempre abertos. Então, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, ou pode ser por e-mail, ou até mesmo por mensagem no Spotify, que a gente consegue ler e, enfim, interagir com vocês. Isso aí. E aí, vamos lá pro Top 5? Vamos pro Top 5. Olha só, a gente pegou aqui nas pesquisas do Spotify os 5 episódios de 2024 mais ouvidos por vocês. Então a gente vai lá para o 5º lugar, tá a entrevista com os arquitetos associados lá de BH, que foi uma entrevista que foi inclusive para o YouTube, tá muito bem ranqueada aí no nosso escopo de entrevistas, né, Rafa? Foi um super episódio, ó. Se você tá nos ouvindo, tá fazendo algum trabalho sobre algum projeto deles, eles escrevem de forma magnífica. Eu me lembro muito bem da descrição a respeito da Pina Contemporânea, toda a história que eles contaram pra gente lá. Super episódio. Se você ainda não ouviu, corre lá. O 4º episódio mais ouvido desse ano, de 2024, vai ser o episódio 230, Novos Tempos para a Arquitetura. A gente discutiu um artigo do Paul Goldberger, que é um crítico da arquitetura americana, sobre os novos tempos, né, de como as coisas mudaram para a nossa profissão, também para quem aprende arquitetura e urbanismo. Foi um episódio bem rico e é um tipo de episódio que a galera gosta muito, né, que é comentar assuntos mais generalistas sobre arquitetura, então muito bom esse episódio. E qual que ficou em terceiro lugar, Adilson? Em terceiro ficou o episódio 219, a relação cliente-arquiteto. De novo um assunto mais generalista, né, e na verdade não é tão generalista assim, mas ele fala de uma coisa que é uma dor que os arquitetos têm, que é essa relação dos arquitetos com seus clientes e como é que isso pode muitas vezes ser muito boa e outras vezes não ser tão boa assim. Isso aí, foi um episódio super legal, daqueles que a gente conta histórias e curiosidades da vida adulta, né? Trabalhando, prestando serviços. Foi muito legal esse episódio também. Bom, em segundo lugar, episódio 220, Desenho, Arquitetura e Cidade. Cara, é muito interessante ver que a galera se interessa muito por desenho e como é que isso está muito vivo no mundo dos arquitetos. A gente conversou com o pessoal do Urban Sketches e, cara, é impressionante, assim, como esse episódio teve repercussão, Rafa. Foi muito legal, o pessoal contou as experiências e falou um pouquinho sobre essa arte, né, de observar a cidade, trabalhar o desenho, entrar numa outra frequência, né, um pouco distante dessa frequência alucinante da tela aqui, né, foi muito legal. Bom, em primeiríssimo lugar está o episódio 224, Profissionalizando os Escritórios de Arquitetura. Foi nosso primeiro episódio com a parceria com a Asbeia, e é muito interessante que esse tipo de episódio, que fala do mundo dos escritórios, a galera gostou muito e ouviu muito, Rafa. Isso aí, isso só fortalece aí nossa parceria com a Asbeia, que foi super produtiva ao longo desse ano. Fizemos 6 episódios com eles, trazendo convidados aí super bem posicionados para as discussões, elevou de forma bem significativa a qualidade do conteúdo. Bom, e também mandar um abração pro pessoal das BEC que confiou a gente fazer esses episódios e a gente teve a parceria deles, que foi muito importante pra gente nesse ano. Então, um abraço, pessoal das BEA. Bom, Rafa, é isso? Falamos aqui de todos os episódios, né? Isso. Aí, grande abraço. Então, reforço também meu abraço pro pessoal das BEA e vamos pro episódio. Isso aí, Rafa. Vou deixar com vocês o episódio e só lembrando, a gente tem mais um episódio dia 30 de dezembro e até lá a gente conversa. Beleza, galera? Valeu, um abraço. Bom episódio. Valeu!
Acho que a primeira pergunta, ou a primeira questão que eu vou levantar aqui, é justamente nessa formação acadêmica que a gente tem, focar em disciplinas tradicionais e, de alguma forma, a gente deixa uma lacuna para essas discussões da realidade urbana. E aí, como é que vocês entendem isso? Vou deixar a bola para o Vitor. Eu acho que, assim, tem talvez uma série de questões envolvidas nessa pergunta. Eu acho uma pergunta bem abrangente, tem vários pontos que a gente pode colocar. Uma coisa que me vem, assim, à mente, e eu lembro da minha própria época da faculdade, é que apesar do curso de arquitetura e urbanismo, a gente só vai ver mesmo de fato urbanismo lá para metade do curso, né? Quem está no curso de arquitetura percebe isso muito bem. E de repente talvez fosse interessante, até para trazer mais o interesse dos alunos pelo urbanismo, para eles entenderem o que de fato é aquilo que eles estão estudando também, além da arquitetura, eu acho que talvez fosse interessante que já tivesse desde o início do curso, mesmo no primeiro período, matérias que falam sobre as questões mais propriamente urbanas, né? Ou seja, trabalhar já a escala arquitetônica e a escala urbana desde o início. Eu acho assim que, para mim, pelo menos, certamente teria sido melhor. Me lembro bem que quando eu entrei no curso eu não sabia muito bem o que era arquitetura, muito menos urbanismo. A arquitetura, assim, num primeiro momento, pelo menos, não me chamou muita atenção, não me encantou, vamos dizer assim. Eu já vinha de um curso, né? Eu tinha feito um curso antes e tinha abandonado ele, eu tinha feito Ciências Sociais antes, e aí eu larguei ele na metade do curso, mais ou menos. Eu gostava bastante, mas era um curso noturno, eu trabalhava de dia, não deu para levar. E aí eu acho que eu fiz muita arquitetura pelo lado da prática. Eu já esperava que tinha alguma coisa de prática, eu gostava de desenhar e isso me interessou. Mas eu só fui gostar mesmo do curso, e eu acho que eu só não larguei ele porque eu já tinha largado um curso no meio, quando apareceu as questões mais da cidade, que é justamente no curso, assim, foi minha sorte, que era o momento que eu estava para largar, mais uma vez no meio de um curso, aí eu comecei a ver cidade, né, a gente começou a debater essas questões, e aí eu peguei alguma coisa que eu tinha aprendido ali das ciências sociais e pensei assim, pô, isso é interessante, sabe, isso é bem legal. Então eu acho assim que além dessas disciplinas mais tradicionais, mais focadas na arquitetura, a gente poderia já começar o curso colocando os debates aí da questão urbana, porque todo mundo tem experiência nas cidades. Eu acho que isso já ajudaria um pouco nesse problema aí da formação acadêmica. Eu queria jogar pro Léo, assim, normalmente as primeiras disciplinas de arquitetura, elas são muito focadas na teoria ou na história da arquitetura mesmo, da formação das civilizações, mas é uma coisa muito distante, né, da nossa realidade, assim, até existe alguma crítica à arquitetura, mas uma visão crítica da cidade, realmente isso não acontece logo de início, né? Quais lacunas você acha que existem, assim, que aos poucos poderiam ser aí complementadas, talvez com uma modelagem de um curso que se preocupe mais na integração do profissional com a cidade? Bom, Rafa, também pensando um pouco sobre esse assunto aqui, eu estou lembrando muito de quando a gente fez a revisão do curso, né, da grade do curso de arquitetura e urbanismo, que assim, várias vezes a gente chegou à conclusão que o curso de arquitetura tinha que ter 10 anos em tempo integral, né, porque assim, é uma disciplina muito ampla, que tem muita coisa para você ver, então assim, você vai ver campos inteiros, assim, que você acaba não vendo na faculdade. Eu fui ver paisagem no doutorado, e eu me encantei por isso e resolvi que isso aí seria o meu campo de estudo. Então assim, realmente acho que tem um pouco disso de conseguir condensar tudo que é necessário naquele espaço que a gente tem para poder fazer essa formação. A gente ainda tem que lidar com a maturidade das pessoas que estão entrando no curso, né? Então a gente vê hoje tem um pouco pelo menos eu penso assim, a gente tem visto um pouco de um esvaziamento assim da capacidade crítica das pessoas, então todo mundo chega muito com respostas muito prontas, sem muito pensar, sem muito analisar e tal. E isso me parece que a gente tem uma facilidade maior de tratar principalmente nesse início de curso, de coisas que sejam um pouco mais práticas e diretas. Então, assim, é mais fácil você discutir ali com o primeiro e segundo período sobre uma técnica de desenho do que você falar em participação popular. Então, assim, você vai pensar nisso, realmente precisa de uma maturidade ali para poder chegar, só que realmente acho que a gente pode trazer uma coisa que a gente busca também lá, a gente pode trazer um pouco dessas discussões urbanas, por mais que elas não sejam tão aprofundadas para esse início, porque, assim, não tem como, a arquitetura está na cidade. Então, assim, você colocou uma casa em qualquer lugar, você está fazendo uma crítica urbana, importa o que quer que seja. Então, assim, a gente consegue trazer um pouco para trás essas discussões, sim, mas a gente também precisa dessa maturidade, né? Então é isso que vai nessa discussão que a gente tem que ter sempre de como é que é esse curso, para que lado ele vai. A solução do que a gente também discute às vezes de um curso de urbanismo exclusivamente é bem interessante, porque são coisas muito diferentes. Apesar de uma estar totalmente ligada à outra, a gente tem níveis de complexidade, problemas são totalmente diferentes, então realmente é uma discussão interessante de se ter nesse âmbito que a gente está da discussão de
o curso de arquitetura mesmo. Eu queria botar um ponto que o Vitor comentou a respeito de como o urbanismo, por exemplo, é dado a partir mais ou menos do meio do curso. Eu tenho uma experiência de dar uma aula de introdução ao urbanismo para o segundo período. E é muito engraçado quando eu discuto, né, a disciplina propõe umas discussões sobre temas gerais de urbanismo. Então, por exemplo, a gente fala sobre sociólogos urbanos e numa segunda parte eu discuto questões de cidade, por exemplo, favelas, cortiços, cidade caminhável, cidade sustentável, esses temas parecem de uma maneira geral e eu tento abordar isso com eles. Você chega para conversar isso no segundo período e eu sinto que eles são muito abertos e recebem isso de uma maneira muito interessante. Agora, se eu pergunto para eles lá, nos mesmos alunos, lá no 7º ou no 8º período, perguntando para eles, gente, vocês lembram desse tema, vocês lembram dessas coisas e tal? Assim, ninguém lembra, não é pelo fato de lembrar. O meu entendimento é que a formação deixa cada vez mais eles fechados para uma dinâmica projetual da arquitetura do objeto. E aí, na hora de você conversar sobre urbanismo, que você tem que ter uma mente aberta, eles estão ainda muito com a mente fechada, ou por estar moldados aí para um curso que trabalha muito o projeto, o objeto, e aí quando chegam para uma discussão mais aberta, eles meio que se perdem. É essa sensação que eu tenho. Eu não sei se o Rafa tem essa sensação, ou vocês têm, mas essa sensação que eu tenho de falar com os meus alunos lá no segundo período, eles tinham uma outra, colocando algumas provocações, eles recebiam isso e conseguiam refletir sobre aquilo, e chegam mais para frente no curso, eu vejo que a mente deles fica meio fechada. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas é a sensação que eu tenho quando eu vou conversar com os meus alunos que passam aí por um período aí de 5, 6 períodos e depois recebem, né, questões do urbanismo que precisam de uma mente um pouco mais aberta, digamos assim. Eles ficam meio perdidões, assim, meio, é para fazer isso, tal. Eles ficam muito pisando em ovos. É a impressão que eu tenho. Na hora que o Adilson estava falando, eu lembrei muito de uma frase da nossa amiga Aline Cisno, que ela falava que, à medida que o curso vai passando, as pessoas vão ficando cada vez melhores arquitetos e urbanistas e piores alunos, né? Então, assim, muitas vezes isso aí provavelmente já foi assim, não, já estou pensando no projeto que eu vou ter que fazer depois de discutir isso aqui, então vamos dar uma diminuída aqui, porque vai ter trabalho depois. Então já começa meio que a direcionar algumas coisas, a exploração geral que a gente tinha lá no primeiro período já não existe mais, então já fica um pouco mais direcionado ali. E eu tava lembrando de outra coisa aqui também, que foi uma prova do Rafa, que eu fiz com ele no, acho que segundo período, que era uma prova de urbanismo também, aquelas disciplinas introdutórias, que era pra gente falar sobre diferença de urbanismo grego e romano, alguma coisa assim, e que eu lembro da prova até hoje, assim. Então, assim, era uma discussão legal. Eu tinha uma certa... Eu já tinha feito outra faculdade também antes, então já tinha chegado um pouquinho mais velho ali pra poder pensar um pouco as coisas. Foi uma que marcou muito, assim. Foi uma das coisas que eu falei, nossa, que legal, isso aqui é isso aqui que eu quero fazer mesmo. E aí foi a partir daí que eu continuei nesse caminho também. Tem duas questões aí que vocês falaram que eu acho que é interessante. Primeiro, assim, que a gente tá começando a tocar no assunto, né, e falando muito sobre a formação, mas a ideia é, de fato, a gente discutir mesmo a distância do profissional. Então, acho que tem duas coisas que surgiram aqui interessantes pra gente pensar. Uma é, assim, como eles chegam na faculdade. Existe, sim, uma grande limitação que eu acho que é do ensino fundamental, do ensino médio, que é a pouca percepção da cidadania, né? Então, assim, da coletividade, assim, das coisas que são comum a todos, né? Esse é um problema que, assim, acho que está em todas as áreas, percebem que há esse problema da nossa sociedade pensar de forma coletiva. E aí, depois, quando eles de fato entram nesse funil aí de formação, né, há um pragmatismo ferrenho, porque, assim, eles estão aprendendo um novo método, né? Uma nova forma de representar, uma nova linguagem, né? Tipo, assim, eles têm que, sei lá, em alguns meses, aprender uma nova forma de ler informação, né? As plantas, os cortes. E aí isso realmente os torna, né, piores alunos, né? Como o Léo falou aí. Puxando essa coisa que o Adilson comentou, eu tive a oportunidade de dar disciplina de, acho que um ou dois períodos para essa turma que estava entrando, e realmente eles estão, assim, o HD zerado, né? Então, assim, tão propensos a discutir essas questões, tem um certo grau de romantismo a respeito de transformar o mundo, transformar a sociedade, né? E aí, depois de 5, 6 períodos, né, essa informação muito tecnicista, o tecnocrata, sei lá, acho que tecnicista, os moldam para pensamentos até mesmo assim, isso aqui não é possível. Dá um exemplo para vocês. Quando eu falo para os alunos, falo, gente, vocês acham que o rio que passa na cidade sempre teve essa forma? Ele não foi assim, eles mudaram o rio de posição, vocês sabiam disso? O pessoal, é mesmo e tal. E eles ficam assim, mas eu posso fazer um deck no Rio Paraibuna? Tipo assim, discussões assim, como se fosse algo, eu posso fazer uma ponte de pedestre? Eles criam certas limitações, assim, que eu acho que são de visão mesmo, de que a disciplina que eles escolheram para fazer para a vida pode transformar o ambiente, né? Porque, de fato, eles trabalham mesmo o objeto e tal. Na verdade,
verdade, eu me estendi aqui tentando juntar as coisas que a gente comentou, mas dizendo que eu acho que a formação agrava essa questão logo no início, né? Talvez aqui a gente encontre um caminho para, quem sabe, numa discussão aí de revisão de diretrizes curriculares e grades curriculares, tentar deixar o ensino menos pragmático. Mas isso também traz um desafio, que é um desafio pedagógico, né? Não sei se a gente está preparado para isso. Vocês já tiveram alguma experiência assim, específica de atividades fora da curva, assim, que vocês propuseram e que vocês acham que pode ser um caminho, por exemplo, assim? Cara, assim, atividade fora da curva, no nosso curso é um negócio complicado, porque todo mundo que já começa já espera fazer um projeto. Então, por exemplo, a gente discute bastante isso, né? Pô, será que precisa de projeto? Precisa de produto ali? Então, assim, a análise é projeto, né? Então, muitas vezes fica nessa e a gente sempre fica muito nessa dependência de ter uma produção, de ter um objeto que seja a solução para um problema que a gente identificou, que é real, e isso numa disciplina comum eu acho mais difícil. Quando a gente fala de um TFG, alguma coisa assim, ou até uma pesquisa, alguma coisa dessas, acho que é mais possível. Então a gente tem lá discussões num TFG, por exemplo, a gente já tem inclusive uma maturidade da pessoa que está ali passando, que ela vai permitir que ele tenha algum tipo de elaboração mais complexa e tal, mas em disciplinas especificamente eu tenho um pouco de dificuldade de fugir dessas coisas mais prontas, porque já é uma coisa que o próprio curso meio que já espera, o próprio aluno já espera, então a gente sempre fica nessa, vamos fazer uma coisa mais diferentona agora, e aí, que horas que a gente vai fazer o projeto? Então, assim, eu me sinto um pouco limitado nesse sentido. É interessante isso, né? Acho que tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, de formatar a mente, né, para o projeto, né? Já fica pensando assim, tá, mas que horas que eu vou resolver os problemas, vamos dizer assim, né? Tem uma autocrítica que eu faço constante, assim, e eu acho que talvez falte um pouco a nossa área, é dessa visão que eu acho que ainda talvez seja uma herança muito do modernismo, de encarar as coisas todas como problemas, e como se a gente tivesse as ferramentas para resolver esses problemas. Eu sempre alerto muitos alunos, assim, que nem tudo é possível para o arquiteto resolver. A gente tem as nossas ferramentas de trabalho, talvez a principal delas seja o desenho, tem o planejamento urbano, já seria todo um outro caso, mas é mais pro final do curso, já é um outro ponto também, né, daquilo que a gente estava falando antes. Só lá no finalzinho que vai ver a cidade de forma mais holística, né, e talvez deveria ser o oposto. Mas enfim, é uma crítica que eu faço constantemente. Eu acho que a gente, como profissional ainda, como cultura disciplinar, a gente ainda encara muito a cidade como problema a ser resolvido, né? Esse lance da questão urbana, que é uma ideia nova, né? Não é uma coisa tão consolidada ainda, e talvez por isso as pessoas não sejam tão familiarizadas, né? A gente vê muito assim, discussão no âmbito da política, que acho que está totalmente relacionado à nossa área como um todo, mas as pessoas costumam preocupar muito com saúde, segurança, educação. E para quem estuda pelo menos um pouco mais a fundo o planejamento urbano, sabe que isso está totalmente relacionado com o planejamento urbano. Mas o planejamento urbano em si, ou urbanismo, né, nesse contexto entendidos mais ou menos como a mesma coisa, eles não são assim temas de interesse da população. Eu pelo menos não vejo isso, né? Não são questões que as pessoas discutem, talvez por não perceber, né, que há essa relação com temas que elas têm interesse mais direto, né? Eu acho que isso se reflete nos alunos também. Eu acho que é um grande desafio para nós como professores tentar mostrar que essas coisas estão todas relacionadas, de uma forma ou de outra. É complicado, né? Talvez nem sempre muito direto, mas os problemas reais do dia a dia ali estão relacionados com o que eles estão estudando na faculdade. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu me arrependa depois, mas assim, tem um problema do objeto. A cidade, dependendo do que você for propor enquanto metodologia, cara, ele não é um objeto pequeno. Eu não tô falando como objeto arquitetônico, não. Eu tô falando como algo que precisa ser estudado, que é algo físico que você tem ali que analisar. E aí, eu acho que a metodologia tem uma problemática que é assim, como é que eu faço a abordagem desse objeto? E como é que eu faço, sei lá, uma pesquisa em loco abordando todas as questões, ou muitas das questões que aquele objeto tem, seja ela positiva ou negativa, que nem o Vitor está falando aí, que é considerar a cidade como um problema, né, ou uma questão a ser discutida. Então, eu acho que tem essa questão do objeto ser alguma coisa, às vezes, imensurável, e que você, de alguma forma, tem que reduzir isso a mapa, a fotos, e que é realmente complicado. E eu acho que também, ao mesmo tempo que as cidades maiores têm essa problemática, que tem várias problemáticas, você tem também oportunidades, por exemplo, de você acessar um órgão, por exemplo, da prefeitura que tem ali gerenciamento urbano, seja de trânsito, seja de análises geográficas, enfim. Ao mesmo tempo, né, que você tem cidades pequenas que você poderia, às vezes, como o objeto é menor, né, você poderia ali elaborar um pouco mais. Eu acho que a grande questão da metodologia é mesmo porque o objeto, às vezes, é muito difícil de você mensurar. E realmente, assim, eu sinto falta
falta também de repente, ir a campo, mas eu fico, cara, eu vou a campo, mas como é que eu vou fazer no campo com esse monte de aluno e como é que eu vou fazer uma metodologia para que eles reconheçam algumas coisas? Eu sei que é importante, que às vezes falta isso, mas a gente tem a coisa muito pragmática também do que o Léo falou, dos alunos estarem esperando um mal de disciplina de um determinado jeito. E aí até isso se reflete muito quando você parte de uma atividade onde você vai fazer uma prática de análise, e nem falando de diagnóstico, hein? Uma prática de análise de um determinado local, onde a solução que eles têm é um objeto, que é um projeto. Ao invés de eles pensarem de uma forma mais abstrata, de que muitas vezes você não resolve com um objeto necessariamente. Você resolve mexendo, por exemplo, em leis, ou mexendo em coeficiente de aproveitamento, em, por exemplo, usos, que são coisas mais abstratas que aí ele já vem muito formatadinho. De novo a formatação, né, do curso de arquitetura, de mexer com objetos, que é super complicada. Mas realmente, assim, a gente realmente precisa de metodologias que façam com que a gente consiga avançar nesse sentido, né? Na sua fala aí reside uma questão, pelo menos que eu penso, não sei o que Léo e Vitinho acham, que é a questão da escala. Durante muito tempo se acreditou que a escala do urbanismo era simplesmente a escala da arquitetura grande, né? E não é, tipo assim, quando você muda, o objeto é outra. A cidade, apesar de ser uma soma de arquiteturas, ela não é uma arquitetura do ponto de vista epistemológico, né? Então, assim, acho que essa é a grande dificuldade, porque, assim, os geógrafos, os biólogos, os cientistas sociais, né? Pô, você vê uma palestra do Milton Santos da década de 60, ele poderia estar hoje dando aula no curso de arquitetura tranquilamente, que eram coisas muito inovadoras que estavam se discutindo sobre a cidade, que às vezes nós, do campo da arquitetura, nos distanciamos porque focamos em ver a cidade como um objeto, né? Parametrizado. Eu vejo que, por exemplo, essa é uma chave, por exemplo, a gente pode até chegar numa conclusão drástica aqui, que realmente a formação tem que ser diferente, separado, como são em outros países. Uma coisa é formação em arquitetura, outra coisa é formação em urbanismo, sendo que do urbanismo você ainda tem várias camadas, né? Você tem o urban design, você tem o urban planning, você tem a gestão metropolitana e tal, questões são mais complexas. Então, de fato, isso que o Léo falou no começo, né? A gente tem que dar conta de tantos melindres, assim, na formação, que a gente, às vezes, esquece que a cidade ela é uma outra coisa, assim, né? Então, essa é a minha fala para puxar, pra gente avançar um pouquinho na pauta também, e puxar um pouquinho, assim, o entendimento da complexidade urbanística. A gente vê a cidade muito por camadas, por layers, né? Mas quando você... Aí acho que o Vitinho pode falar mais, até pela formação também, aí, parte dela em ciências sociais, que não é só uma camada, são outras coisas. Entra uma questão territorial, a questão cultural das pessoas que usam aquele lugar, das culturas e da própria forma como as pessoas se relacionam com o ambiente, até a forma de comunicação entre grupos sociais são muito diferentes em vários lugares da cidade. Pô, você projetar uma praça num bairro X, né? Como você projetar uma praça num bairro Y, às vezes dentro de uma cidade média como a nossa, né? E assim, eu vejo que a gente está muito distante disso numa faculdade de arquitetura, porque a gente está discutindo, da maioria das vezes, a forma, né? Porque as ferramentas metodológicas que nos deram foram essas, né? Análise de figura e fundo, né? Análise de uma visão de paisagem mais focada na questão da ótica, né? E mais algumas coisas assim mais estruturantes a gente fica de fora. E quando se oferece isso para os alunos, eles meio que se afugentam lá na frente, porque assim, pô, não é isso que eu, né? Não foi para isso que eu vim para essa faculdade, né? Eu não quero discutir, né, problemas de distribuição de renda, né? Que na verdade é o que gera a nossa forma segregada da cidade. Viajei um pouco aqui, mas para saber, como é que vocês pensam ou já pensaram em lidar com essa noção de complexidade da cidade com os alunos aí nesse processo de ensino e aprendizagem? Eu acho que você colocou muito bem, Rafa, e o Adilson também estava falando antes, até a palavra, né, é difícil da gente usar, né, o Adilson estava falando objeto, né, mas não objeto, coisa. Aí eu fiquei pensando que artefato, não sei se tem uma boa palavra, né, eu sei que cidade é uma palavra enganosa, porque tem tanta coisa dentro de uma cidade, tem cidades e cidades, né, e países, regiões e regiões, que realmente é muito difícil. Eu acho que, assim, é tão complexo a cidade, não vou usar a cidade, é tão complexo, assim, que a gente pode falar qualquer coisa dela, né, a gente, assim, vai ver livros, principalmente na área da economia, né, assim, falando maravilhas de cidade, né, tem aquele mais recente lá, do Triunfo da Cidade, né, do Eduardo Gleiser, aí tem dados e dados mostrando como a cidade é quase que sinônimo de prosperidade, né, economias de escala e tudo, e também ao mesmo tempo dá pra gente falar das mesmas cidades de uma outra perspectiva, mais pessimista, focando mais nos problemas,
problemas, que é mais propriamente um discurso mais da tradição arquitetônica urbanística, né? Como havia dito, focar no problema, essa influência grande lá nas suas origens da medicina, né? Do sanitarismo. Então, eu acho assim, a gente molda o discurso e vai passando isso no ensino também para uma perspectiva, ao meu ver, pelo menos um pouco pessimista da cidade, que talvez não faça jus a também os benefícios que a cidade vai trazer, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa escolha. O que a gente vai escolher abordar? E aí vai ser uma abordagem mais focada na sociologia. A gente tem muita essa herança da sociologia francesa aqui no Brasil, olha muito para esse lado da sociologia, tem um fundo muito grande de reformismo social, acho que até hoje presente, né, na tradição de querer mudar a cidade para mudar a sociedade, né? Então, assim, é um campo muito, e isso vai cada vez mais que eu estudo sobre a nossa área, eu vejo como isso é gritante, assim, antes eu não percebia tão bem, talvez não tinha maturidade para ver, mas fica claro cada vez mais para mim como é muito influenciado por visões políticas, ideológicas, de mundo, e como que a gente, na verdade, as contribuições que a gente dá são contribuições que são muito, assim, filhas do tempo e do lugar onde a gente está. Eu gosto muito da parte da história urbana, né, história do planejamento também, e eu fico percebendo como, assim como a história do patrimônio, a história do urbanismo, a história do planejamento, a história das ideias sobre a cidade, é muita história sobre como os seres humanos pensaram esse artefato, essa coisa, esse objeto. Muito mais do que dizer, pelo menos na minha visão, que é a história do que de fato aconteceu, da realidade desses lugares, sabe? É uma diferença, assim, que talvez nem seja tão sutil quanto pareça, assim, é uma diferença bem grande, né? São ideias e olhares diferentes, mas não necessariamente que a realidade talvez seja tão diferente assim. Recapitulando um pouquinho aqui até da fala do Rafa lá atrás, acho que a principal diferença para mim da cidade para arquitetura está no tempo, na verdade, porque assim, as coisas na arquitetura elas são pensadas, modificadas, elas se resolvem ali, ok e tal. Agora na cidade você tem um período assim de apropriação daquilo que entra essa parte sociocultural toda, você mudou uma lei, ela vai ser realmente fazer um impacto daqui quanto tempo. Então assim, as coisas têm uma resposta muito lenta, então muitas vezes até a discussão fica um pouco esvaziada por isso, né? Olha, mudei uma lei, mas e aí, ela funcionou ou não funcionou? Tem um mês que trocou, será que já dá para ver? Então, assim, para mim esse tempo é que é a grande coisa para ser pensada e discutida e vista como é que isso vai ser feito. E aí, falando um pouco o Rafa falou um pouquinho de camadas ali, o que me levou um pouco para a parte do geoprocessamento foi exatamente a ideia da paisagem, não como janela, né, para o mundo, mas como uma visão sistêmica, de que a paisagem é composta ali por uma série de camadas, e aí tem camadas que são biofísicas, tem camadas que são urbanas, tem camadas que são socioculturais, você entender, conseguir dividir um pouco mais esse problema que é tão complexo para você poder conseguir dar conta de tudo, isso me atraiu muito e eu achei uma coisa que foi muito legal de tratar. Então, assim, foi uma forma que eu achei que me adaptei muito bem para como ver essa cidade, como saber que tem partes ali que são físicas mesmo, que você tem uma resposta mais direta, então você vai fazer um desenho de uma cidade ali, ela vai ser feita naquele momento, mas a parte sociocultural ali, ela é uma coisa que você vai demorar anos para poder entender. Então, assim, para mim, acho que a grande chave de compreender o tema, de ver como é que ele funciona, está nessa ideia do tempo, como é apropriado do tema, como é que se responde aquilo lá. Aí, para mim, essa é a grande chave da discussão, na verdade. Pra gente avançar aqui, você falou das camadas e tal, então como a gente falou, apresentou no início, né? O Léo, ele trabalha com georreferenciamento, né? Como é que você vê a possibilidade das faculdades de arquitetura abraçarem um pouco esse tema? Porque, assim, não me parece muito comum uma disciplina de georreferenciamento em faculdade de arquitetura, né? Porque ela, de certa forma, é uma ferramenta, talvez possibilita novas metodologias pra gente, às vezes, avançar nessas dificuldades, até que o Adilson relatou, né? Eu vou a campo, mas pra ver o quê e tal. A partir do momento que você tem uma nova ferramenta, como é que você acha que isso pode mudar o ensino de arquitetura, Léo? Já é uma pergunta já mais propositiva. Resolva esse problema aí agora, né? Faça um projeto para resolver esse problema do ensino dos GIS na arquitetura. Toda vez que a gente fala dessa inclusão de novas tecnologias no ensino, a gente sempre tem um pouco de dificuldade, né? Isso vai acontecer desde sempre. Deve ter acontecido com as pessoas que começaram a ensinar AutoCAD lá em 1960. Então, assim, realmente é um negócio difícil. O BIM, por exemplo, não foi a coisa mais rápida de ser adotada pelas faculdades, então a gente tem isso muito provavelmente até pelo próprio sistema da academia, que ele é um pouco mais engessado, a gente tem essas questões de mudar um curso de arquitetura na coisa mais rápida do mundo, então sempre tem essas aprovações que precisam ser feitas, essa responsividade também não é tão fácil, olha, vi um programa novo agora, eu vou criar uma disciplina para começar amanhã que vai ser feita para esse programa. E aí, quando a gente fala de GIS, por exemplo,
a gente está falando de uma ferramenta que ela tem um potencial enorme. Você consegue ali criar simulações de possibilidade de ocupação, você consegue criar... Hoje tem a ideia do gêmeo digital, que eu nem gosto muito, porque eu não acho que funcione tão bem, de você ter uma cidade igual a que você está trabalhando em um meio digital ali que vai servir para você testar coisas. Não sei se funciona muito bem, não gosto muito dessa ideia, mas tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade de automatizar umas coletas de dados, então aquela história de você, vou fazer um plano diretor e para isso vou analisar a cidade hoje, vou medir todos os dados possíveis e aí pronto, fiz essa foto e vou trabalhar em cima disso. Não vejo mais que isso seja necessário. Com essas tecnologias que a gente pode transformar esse processo numa coisa contínua. Então você tem o tempo inteiro vendo esses dados, como é que eles funcionam ali, e trazer isso para a arquitetura vai ajudar muito nessa parte que a gente está falando um pouco de como dar ênfase a esse pensamento crítico. Então, assim, a gente tem como automatizar essas coisas mais braçais, essas coisas mais lógicas de ir a campo pesquisar uma ou outra coisa e sobrar mais espaço para que a gente possa fazer as discussões mais socioculturais mesmo, ver como é que esse tempo influencia, como é que as pessoas influenciam naquilo ali. O grande problema é como incluir isso num currículo que já é cheio de coisas e que também já não dá tempo. Então, assim, aqueles 10 anos que eu falei lá no início já estão virando 15, né? Então, o curso de arquitetura vai ter que ter 15 anos para a gente conseguir colocar isso tudo. Tem a questão também de você, às vezes, fica temeroso por ter que ensinar alguma coisa via uma ferramenta específica. E aí fica aquela coisa do pensamento engessado pela ferramenta, que também é uma questão que passa sempre pela minha cabeça, né? A gente sempre, quando analisa, e aí falando de arquitetura, falando de processo, né? Comparando processos, né? Quando a gente fala de arquitetura e a gente, por exemplo, passa por alguns períodos e aí vai exigindo dos alunos saberem algumas ferramentas, você vê claramente que os alunos ficam moldados a determinadas ferramentas e a gente tem muito medo disso. Só que muitas vezes não tem como. Você tem que ensinar as duas coisas e os alunos meio que se viram ali para tentar entender o que você está passando. E às vezes eles vão se amadurecer mais para frente. E aí fica sempre esse temor também da gente ficar com medo de uma ferramenta moldar o pensamento do aluno, mas às vezes é meio inevitável. Mas eu entendo sua dor, assim, que realmente, assim, já é muita coisa, sem inserir um negócio que vai dificultar ainda o processo, é complicadíssimo. Mas enfim, queria puxar uma pergunta, na verdade, assim, é mais um achismo de vocês do que necessariamente uma constatação, né? A gente tem uma percepção que os arquitetos urbanistas participam pouco de conselhos, como, por exemplo, uso de ocupação de solo, saneamento. Você tem essa percepção também, Vitor? Sim. Tenho. Eu vou arriscar uma resposta, assim, eu não sei se eu tenho, assim, conhecimento suficiente e vivência suficiente para poder, até mesmo porque eu mesmo nunca pude participar de um conselho, mas eu participo do IAB, né, então tem troca de mensagem com as pessoas, esses assuntos são constantes e tudo. Eu imagino que possa ter a ver com uma cultura, talvez não específica de arquitetos urbanistas, mas uma cultura geral brasileira, assim, de não ser muito participativa, sabe, não ser muito associativa, né, eu acho que tem muito a ver com a nossa história e talvez tenha muito a ver com desencanto político também, né? Porque imaginando que as pessoas, talvez, que vivenciam esses conselhos devem mais perder do que ganhar, no sentido, assim, de ter sua visão ali, né, concretizada na hora de votar nesses conselhos. Bom, pelo pouco que eu já pude perceber, conversar com algumas pessoas, eu diria que tem algo a ver com isso. Mas certamente também com muitas outras coisas, né? Eu não me arriscaria a falar mais, não. Puxar pro Rafa e pro Léo, né? Vocês que estão dentro de uma instituição, né? Que é a prefeitura. Vocês percebem isso também? Eu posso falar um pouco por mim também, que eu estou mais ou menos no barco do Vitor. Assim. Essa ideia de participação, eu entendo a necessidade, eu entendo como é que ela vai ser, mas eu não consigo me colocar muito nesse papel. E aí, assim, vai entrar aí até outras atividades, que fazer mestrado, doutorado, essas coisas todas acabam impedindo que a gente faça algumas coisas, mas assim, eu sei que isso é uma desculpa, daria para participar. Então, assim, muitas vezes eu acho que até, primeiro, assim, não, é um trabalho voluntário, então, assim, você tem que escolher estar ali e entregar um tempo seu para fazer isso. Voltando para o tempo, né, não é uma coisa que você não vai salvar o mundo num conselho de arquitetura de um dia para o outro. Então, assim, é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que demanda discussão, é uma coisa que demanda você ter essa visão coletiva do mundo ali que ela precisa ser levada em consideração, e isso é um pouco difícil, a gente não consegue ver uma coisa tão claramente assim o resultado. Então, assim, é um processo que você tem que acreditar nele, e a gente sabe que funciona, a gente sabe que existe, e pior do que isso, se a gente não participar, tem gente que participa exatamente para conseguir as coisas que ele quer. Então, assim, a cidade pode ser piorada para direcionar isso para algumas coisas, exatamente porque essas pessoas entendem esse processo e sabem exatamente o que fazer para conseguir o que querem. Então, assim, se a gente realmente não participar, a gente vai acabar ficando na mão dessas coisas que estão sendo decididas por outras forças que estão levando as decisões. Mas,
assim, eu não participo realmente, acho que até por um pouco de preguiça, sinceramente, mas também tem todo esse resto de coisas que vem junto, né? É assim, eu tenho uma impressão, às vezes, que a gente tem talvez um pouco do fato da democracia representativa nossa ser tão débil, seja porque a gente acha que participação é votar. Agora que eu escolhi, tá na sua mão, sabe? E esse é todo o erro, né? O que não deveria acontecer. Ninguém lembra qual vereador votou, a gente briga muito por política nacional e tudo, mas ninguém lembra do vereador, não sabe as propostas, não cobra, e eu tô falando assim, porque eu sou assim também, né? Então, acho que muito cultural. Não, sem dúvida. Eu acho que o Vitor falou no início aí que é uma questão mesmo da formação do nosso país, né? A nossa democracia, de certa forma, é muito jovem, né? Assim, tem um pouco a ver com aquele assunto do início que a gente falou, né? Do pessoal que chega na faculdade sem muito essa percepção de um senso de coletividade, essa percepção da política tá mais associada ao voto e não ao cotidiano, né? Então você pega, por exemplo, experiências em outros países, vai ser feita uma escola num bairro nos Estados Unidos, o pessoal chama lá da comunidade toda, pessoa, independente do que está previsto ou não na lei, eles têm um caráter de plebiscito, né? Esses agrupamentos, essas votações. Mas aqui no nosso caso, o conselho, especialmente, eles são órgãos assim que auxiliam o poder executivo, né? Eles são constituídos, isso varia de acordo com cada conselho, por algumas cadeiras, né? O IAB, por exemplo, é uma instituição super reconhecida nacionalmente, tem cadeira praticamente em todos os conselhos, em alguns conselhos, associações da sociedade civil organizada. Só que realmente aquilo lá, a gente não tem muito essa cultura, né? E aí, de fato, eu acho que isso distancia também um pouco os profissionais da temática da cidade, porque muitas coisas importantes são discutidas nesses conselhos, né? Alguns desses conselhos são deliberativos. Você pega, por exemplo, um conselho de saúde, ele delibera sobre um orçamento destinado ao município, conselhos de habitação vão definir o destino dos recursos e tal. E aí eu acho, por exemplo, essa é uma questão que não é tratada na faculdade, né? Tipo assim, e pô, isso aí também né? Faz parte de um papel de ação profissional, tá lá, porque como o Léo falou, quem tem interesse nessas pautas tá lá e tá se mobilizando, né? O próprio governo também se mobiliza, porque é um órgão do executivo mesmo, né? Para que possa trabalhar em sintonia com a participação popular, e a participação popular realmente é uma das coisas mais complexas que existem, acho que na construção dessa nossa modelagem de governança, né? Bem complexo. Eu penso um pouco como o Léo estava descrevendo, né, de que, inclusive, assim, essa questão da participação é uma das milhares partes do que a gente entende como urbanismo. Engraçado, assim, por ser tão complexo, tão difícil, eu acredito que é até uma vocação, assim. É muito louco pensar isso, assim, mas parece que para você trabalhar nesse tipo de coisa, você tem que ter vocação para lidar com as pessoas e ao mesmo tempo entender da cidade, assim. Eu realmente admiro quem trabalha com esses conselhos. Dificilmente um urbanista, um arquiteto tá lá chefiando os conselhos ou gerenciando todo mundo ali. É muito difícil, assim. E eu tenho um pouco de entendimento que o Léo tem, assim. A gente fala aqui do urbanismo como algo extremamente complexo, que daria para fazer uma graduação em pós, enfim. Eu entenderia que, inclusive, é uma parte bastante específica, mas entendo assim, que como parte da profissão a gente é realmente muito pouco engajado. Me coloco nesse saco também que o Vitor e o Léo colocaram, né? Que realmente é uma questão muito complexa. A gente está chegando à conclusão aqui que, de certa forma, a nossa classe se afastou dessas discussões, né? Vocês acham que tem uma saída para isso? Vocês acham que isso é um caminho ou não? Isso tem que ser resolvido na sociedade como um todo, assim? Ou a gente mesmo, assim, enquanto uma classe organizada ou desorganizada, né? O que vocês pensam sobre isso? Assim, vocês acham que é um ponto a se tocar, a se atuar e tal? Eu tô perguntando isso porque recentemente a gente fez uns episódios com a Asbeia e me surpreendi bastante com a postura que a Asbeia tem. Por exemplo, grandes escritórios de São Paulo, eles se reúnem, definem algumas pautas e via Asbeia, eles levam isso para discussão em conselhos de uso e ocupação do solo, tal, em São Paulo, tal. Eles têm uma coisa bem atuante que, por exemplo, aqui na nossa realidade, uma cidade média, eu vejo isso pouco acontecer, que está numa cidade pequena que nem tem, né, esses conselhos e tal. Mas eu acho que isso é um caminho aí, ou não, ou isso a gente tem muito ainda pista para percorrer para chegar nesse formato. Ou será que temos uma vocação enquanto, né, sociedade brasileira chegar nesses modelos? O que vocês acham? Eu acho assim, a gente tem como histórico profissional, pelo menos assim, há mais tempo atrás, talvez não recentemente, mas há mais tempo atrás, de uma profissão bem engajada, né, nas questões urbanas principalmente. O próprio IAB, né, que já foi mencionado aqui, o IAB, talvez hoje não tenha o peso que já teve algum dia, mas ele teve um peso muito grande e a classe dos arquitetos tinha também, acho que esse peso nas discussões políticas, né? Principalmente ali
Acho que se fica mais exacerbado no período do Jango, né? Aí vem toda a ditadura, aquela questão de ditadura, mas nunca sumiu completamente o debate. Aí vem a Constituinte. Então acho que naquele momento, esse período aí de uns 20 anos mais ou menos, teve uma época que foi uma classe extremamente engajada. Agora, assim, os motivos dela ter perdido um pouco desse engajamento, se é que isso de fato é uma realidade, assim, imagino que talvez tenha a ver mais com conjuntura mais ampla, assim mesmo, do Brasil e talvez o mundo, ou o Ocidente, pelo menos, sabe? Uma ascensão aí de ideologias mais individualistas. A gente vê, né, na queda mesmo de associações de modo geral, de sindicatos, né? Eu acho que todos os tipos de associação, de modo geral, perderam um pouco, né, do seu apelo ao longo das últimas décadas aí. Eu acho que isso deve ter muito a ver com questões ideológicas mesmo, sobretudo essa ideologia mais de individual, né, do neoliberalismo. Mas não sei se isso explicaria tudo também, né? Talvez eu acho que simplesmente assim tentar fazer uma análise do cenário e aceitar isso como um fato, como dado, não vai ajudar muito a gente a tentar melhorar as coisas, né? De fato, a gente talvez precisasse de ter uma articulação maior, o que, assim, sem querer polemizar muito, assim, mas já que foi mencionado também o CAL, o que me espanta um pouco, porque eu tinha expectativa de, com o CAL, e eu formei bem no momento que surge o CAL, disso mudar radicalmente. Eu imaginava que, assim, hoje, passado aí 13 anos mais ou menos do surgimento do CAL, a gente teria um cenário de uma classe mais coesa, né? E eu, pelo menos, não percebi isso muito, assim, nesses 10 anos aí, ou 13 anos, né, de formado que eu tenho, que são 13 anos de CAL, eu, na minha experiência, assim, profissional e em conversas e tudo, eu não notei esse engajamento maior. Talvez seja como o Léo falou, tempo, né? 13 anos talvez seja muito pouco, de fato não é muita coisa, mas eu acho que o conselho, né, que regulamenta ali tudo, que defende os interesses da profissão, tem um papel grande nisso, né? Ou deveria ter. Falando um pouco dessa ideia do individualismo, eu também acho que é isso, cara. A gente está cada vez mais nesse mundo mais individualista. Existe uma mobilização coletiva, mas para exigir que o mundo seja mais individualista. Então, esse é um negócio meio estranho que está acontecendo. Então, assim, mas eu acho que é muito nesse sentido, realmente. Lógico que, assim, não é que todos os arquitetos têm que se envolver e se engajar, mas assim, a gente não vê muita coisa acontecendo. Para mim, tem muito a ver com essa cultura, nova cultura baseada no individualismo que tem se sobressaído muito, principalmente nos últimos anos, sim. O Vitor comentou do CAL, é interessante a gente notar isso, né? Por mais que a gente fale que o CAL tem funções específicas de proteger a profissão, todo arquiteto tinha uma pontinha de vontade de que o CAL fosse que nem o Nirvana, juntasse todas as tribos, sabe? De fazer com que os arquitetos ali tivessem ali coletivamente para pensar na profissão e melhorar a profissão. É muito doido, assim, parando para pensar dessa maneira, eu também concordo um pouco com o que o Vitor falou, de que talvez a gente esteja esperando alguém mudar a nossa perspectiva da profissão, de que já é um pouco difícil, um pouco não, já é difícil. Eu não sei se o CAL piorou nossa vida nesse sentido, sabe? A gente sempre reclamar do CAL que assim, pô, o CAL só sobe cobrar, cada vez é mais caro o conselho e tal. Também não tem uma resposta para isso, né? Como o Vitor falou. Mas realmente, assim, é interessante você pensar na ideia de que a gente estava esperando alguma coisa para que a classe seja mais unida e a gente pudesse fazer alguma coisa. Eu também não tenho uma resposta para isso, mas essa questão do CAL me botou isso na cabeça. CAL, realmente, a gente teve uma esperança, mas assim, certa vez a gente conversou, não me lembro com quem, mas que falou uma frase bem direta, né? Na verdade, a função do conselho é proteger a sociedade da gente, né? Proteger a população das nossas leis. É mais para isso. Então, assim, tipo assim, ó, galera, vocês querem se reunir, se reúnam em outro fórum aí, né? E aí eu acho que é o IAB, né, que tem esse papel. Mas, de certa forma, o IAB aí é uma autocrítica também. Estava muito atrelado a uma forma de se fazer a profissão, que a gente foi atropelado por essa cidade neoliberal, por essa cidade aí de forças distintas, de às vezes discrepantes e sentidos opostos, que foram produzindo a cidade, e meio que a gente perdeu o passo dessa do profissional que controla a cidade, que desenha a cidade, né, pô. Os arquitetos desenharam a capital do país e tal. Então tinha, enquanto filme, você olha para uma cidade onde você tem aí 70%, 60% da população vivendo na informalidade. O reflexo disso é toda vez que eu vejo uma declaração que o IAB faz, ou um statement que o IAB faz, eu fico, poxa, coitado do IAB, sabe? Um sentimento de sim, de que infelizmente talvez a gente não consiga a voz que o IAB gostaria de ter. Eu acho isso uma pena. Não tô falando que eu gosto disso não, tô falando que isso é ruim, sabe? Não, mas é só uma autocrítica, assim, a gente precisa se envolver mais, né? Se a gente imagina que isso é um caminho, só que é muito difícil de fato, né? A gente tem uma agenda individual que o século XXI nos
empurra, né, goela abaixo, que é difícil, né? Então, poucas pessoas têm essa vocação para conseguir conduzir. Eu admiro muito quem tem esse enfrentamento e não larga o osso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa levar esses temas. Aí é, na verdade, a minha pergunta, né? Vocês não acham que é, de fato, um momento para a gente levar esse tema para a formação dos profissionais? Parte da obrigação profissional não é só fazer uma boa arquitetura, fazer um bom projeto, mas é ser um bom cidadão também, arquiteto, urbanista. O que vocês acham? Tem uma frase do Humberto Eco que eu gosto muito, ele fala assim, o arquiteto é o último humanista, né? E eu acho legal porque a gente ainda tem essa vocação, essa assim, vontade, né, de querer resolver as coisas, né? Eu acho que... E a arquitetura tem um papel nisso, é claro. Acho que toda profissão, todo indivíduo tem esse papel. Mas eu acho que é mais nesse sentido que você falou mesmo, Rafa. É como cidadão, né? Antes da profissão, a gente está falando muito aqui da profissão, né? De conselho, de instituto. Mas antes de qualquer coisa, seria como cidadão. E eu acho que pelo fato da profissão mexer muito, né, de novo, como eu havia dito antes, com questões ligadas à política, com a vida do dia a dia, ali, com o cotidiano, por mais que talvez hoje não tenha mais a expressividade que já teve um dia, a gente talvez hoje não de fato desenhe as cidades, porque as cidades têm um crescimento rápido demais, informal demais, a gente não participa tanto quanto deveria ou quanto gostaria, mas em última instância a gente ainda está relacionado com isso. Né? Mal e mal a gente está ali nos conselhos, né? Ou a gente está em cargos técnicos na prefeitura, contribuindo para essas questões, está nos fóruns de discussão, está na universidade, como a gente está aqui. Né? Então, a gente tem esse papel, essa contribuição. E, assim, eu acho que é quase dever, é ético mesmo a gente estar, né, engajado nisso. Talvez não nem sempre, né, diretamente engajado, participando de um conselho, mas estamos, assim, atentos, né, a essas questões. Eu acho que é uma questão que a gente deveria passar sempre em sala de aula. Eu vejo dessa maneira, assim. E não necessariamente numa disciplina específica. Eu falei no início, né? O urbanismo no primeiro período talvez seria interessante, mas de repente não precisa esperar aparecer uma disciplina que tenha a temática da cidade em si para poder tratar de questões. Né? Você tem uma responsabilidade profissional. Um prédio é, né, uma forma de intervir sobre... Você pode estar desenhando ali, por exemplo, a casa, um prédio que a pessoa vai passar a vida dela inteira, ou uma boa parte da vida dela dentro ali daquele lugar. Né? Então, um sentido ético, né, nossa profissão eu diria que é inevitável, assim, né? Na verdade, a arquitetura ela tem impacto mais no urbano do que na própria... Se você for falar em quantidade de pessoas, né? Tem, sei lá, 10 pessoas que moram no prédio, mas tem 50 mil que passam por ele todo dia. Então, assim, ele impacta, inclusive, mais fora do que dentro. Claro que, assim, guardadas as devidas proporções. Mas aí essa pergunta do trazer essas discussões para a arquitetura, eu não sei se não é muito tarde. Porque, assim, para mim essas coisas elas precisariam vir um pouco da formação das pessoas mesmo, lá antes de chegar num curso superior, assim, a pessoa já tem um pouco disso, que ele venha sendo construído há algum tempo, mas a gente tem uma formação que está vindo lá de trás, que ela está cada vez mais empreendedora e menos crítica, né? Cada vez mais vamos resolver problemas matemáticos e não vamos pensar muito no que está acontecendo. Então, quando chega num curso de arquitetura e você pensa, ó, vamos pensar a cidade, vamos ter uma postura para poder resolver isso coletivamente, vamos entender como é que isso funciona e tal, não sei se já passou o tempo, mas assim, ao mesmo tempo, antes tarde do que nunca, né? Então, em algum momento a gente tem que fazer isso, por mais que eu acho que talvez seja um pouco tarde, a gente precisa assumir isso de alguma forma. E muito nessa questão de trazer essas discussões para a aula, discutir tudo que está sendo feito ali, não passar simplesmente uma solução lógica e matemática que vai ser feita ali, replicada de alguma forma. A gente precisa entender muito do que está sendo feito. Assim, arquitetos já fizeram muita bobagem ao longo da história também. Então, assim, já teve coisa que a gente precisa... A gente mesmo reconhece isso, né? Então, a gente sabe, e talvez isso até faça com que a gente tenha um pouco de autocrítica demais, né? A gente fala, pô, será que a gente sabe tanto assim? E isso é uma coisa que tem que ser discutida também. Então, eu acredito que isso precisa vir de antes, isso precisa vir lá do ensino médio, do ensino básico e tal, da família, na verdade, desde o início, mas antes tarde do que nunca. Se ninguém fizer, a gente tem que fazer. Talvez falte certo otimismo, né, para nossa profissão. Que a gente sempre acreditar que, assim, como o Vitor falou, né, como a cidade é um problema, nunca vai ser resolvido, né? Vai sempre piorar. Fica um certo pessimismo, assim, na hora de passar um pouco dessa experiência que a gente tem e também de fazer com que o aluno enxergue as coisas. A gente falou de organizações de sociedade civil, acho que só faltou falar de casos específicos, né, arquitetos, né, e tem bons exemplos. Acho que se insere nesse contexto também do que a gente está falando. Se a gente pega exemplos de transformações importantes, né, casos, boas práticas, assim, mostra o potencial, né, para ficar, por exemplo, aí num famoso recente, o urbanismo social da Colômbia. Né, você pegar
e mostrar, claro que não foi só uma questão arquitetônica urbanística, foi muito além, mas né, no cerne ali daquelas intervenções que eles fizeram ali, principalmente em Bogotá e Medellín, tem muito de arquitetura e urbanismo, né? Ou se pegar no Brasil, Jaime Lerner, né, que muita gente fala que ele é mais famoso no exterior do que no Brasil. Ele foi prefeito de Curitiba, foi governador do estado, tem um conde lá no Rio de Janeiro, foi prefeito também. Todos arquitetos que conseguiram esse capital político pelas propostas que eles fizeram para o espaço urbano. Então acho que trazer esses bons exemplos, lembrar de como que projetos bem pensados, um planejamento bem estruturado, né, centrado também na figura do profissional arquiteto, mas não só, mas ele ali contribuindo com o seu papel, acho que a gente pode mostrar também essa importância da profissão para essas questões mais amplas. Assim. Para a gente pensar o futuro, queria saber como é que vocês imaginam a profissão de arquiteto urbanista daqui a alguns anos e como é que essas coisas que a gente está vendo acontecer, o Léo, por exemplo, com a referência do georreferenciamento e com a inteligência artificial aparecendo, como é que vocês pensam que... E aí falando não só de tecnologia, mas de como é que daqui para frente as coisas podem melhorar, assim, falando... Saindo um pouco do pessimismo do achar a cidade que não vai ser resolvida, mas de como a gente pode fazer com que, em termos de pensamento sobre cidade, né, a gente possa ter exemplos positivos de como essas coisas podem ser inseridas para não só o ensino, mas também o dia a dia da nossa profissão seja melhor. Eu sou entusiasta dessa parte tecnológica, então assim, assumi o SketchUp lá no primeiro, segundo período, então já foi brigando inclusive com algumas exigências da época, então era uma coisa muito, sempre aproveitei muito disso e sempre acreditei que ferramentas são ferramentas, então assim, não é aquilo que está resolvendo nada. Até lembrei agora também de uma coisa que eu mostro nas aulas, que é o meu projeto do segundo e do terceiro período. Do segundo período eu fiz ele com massinha de modelar, então ele era uma coisa totalmente Gary, assim, então uma coisa meio disforme, com paredes que eram todas curvas e não sei o que lá. Logo depois eu mostro o meu projeto do terceiro período, que é uma casa, eram caixotes, assim, não sei o que. Então você vai ver por quê, porque eu comecei a usar o SketchUp ali. Então assim, realmente eu entendo que a ferramenta ela tem uma interferência total no processo, a gente vê isso até ao longo da história mesmo, mas assim, é uma ferramenta, cara, a gente precisa entender que ela existe, entender, por exemplo, eu uso inteligência artificial o tempo inteiro, sempre que possível, conversando antes aqui um pouquinho, até falei daquela história que eu testei algumas coisas na ferramenta, na inteligência artificial hoje cedo, e as respostas foram muito próximas do que eu mesmo estava dando, então assim, acho que a gente precisa assumir que ela existe, precisa assumir que essas tecnologias todas, elas não vão voltar para trás, não vão deixar de existir porque eu escolhi não usar, mas ao mesmo tempo a gente tem que resgatar aquele pensamento crítico todo de novo, de pensar, olha, isso aqui vai ser usado para quê? Será que a gente vai jogar ali e resolver os nossos problemas, deixar que eles resolvam os nossos problemas, ou a gente vai adotar essa ferramenta, fazer o que tem que fazer, ver como é que ele está funcionando, automatizar esses processos mais braçais, essa coisa mais lógica que a gente tem que fazer, sei lá, tem que contar quantos postes tem na cidade. Tem, mas assim, será que precisa ser a gente? Será que não pode ser uma inteligência dessa? Ao mesmo tempo, sobrar tempo de a gente fazer outras coisas. Então, assim, ela é uma ferramenta que ela precisa aprender a ser usada, precisa ser criticada também, e precisa ser produzida de uma forma que seja inclusiva. Então, assim, não adianta a gente achar que qualquer ferramenta digital vai salvar o mundo, porque todo mundo vai poder usar, que não sei o que não vai. Então, assim, a gente tem que ter uma postura, precisamos usar uma solução muito boa, muito interessante, muito capaz, mas também tem que ter uma relação crítica com ela. A gente precisa entender melhor como é, qual o papel dela, o que ela vai substituir, o que não, para a gente poder conseguir funcionar. Não vai voltar atrás, isso não tem jeito, a gente sabe disso. E aí a gente precisa lidar com isso também. Eu tenho uma hipótese, não é só minha, acho que são de vários autores, que acho que esse distanciamento que a gente vem discutindo, que a gente falou até mais da formação, mas a gente acabou não falando dos profissionais, né? Os arquitetos já formados, que estão aí há 10, 15 anos trabalhando, projetando, mandando seus projetos para aprovação, que eles também possuem um distanciamento da cidade. Mas eu acho que esse distanciamento se dá também por um distanciamento do dado quantitativo. Porque é muito fácil você fazer uma crítica que aumentar o coeficiente em 10% vai ser acabar com o mundo. Não existe dado nem para quem critica e não existe dado nem para quem propõe a alteração, né? Então, eu acho que parte de como eu acho que a nossa classe ficou meio que de escanteio,
nessa discussão da cidade, enquanto os engenheiros e outros campos foram nas informações e nos dados precisos, a gente ficou ainda muito numa análise subjetiva, ainda muito numa ideia de criar uma imagem de uma cidade que estava muito mais na nossa cabeça do que de fato lá no chão de terra, né? Aí um pouquinho dessa questão aí das ferramentas, eu acho que a gente tem ferramentas emergentes hoje aí que possibilitam que nós, enquanto profissionais desse campo, possamos nos aproximar desses dados. O Léo deu a informação, quantos postes tem na cidade? Isso é relevante? Não sei, mas você tem que ter essa informação. Quantos postes tem na cidade? Em algum momento, essa informação vai ser relevante, por exemplo, quando você for fazer um cálculo de quanto custa para botar esses postes para baixo e botar essa fiação para debaixo da terra, né? Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser discutidas na cidade, que são discutidas muito, assim, no achismo, sem o dado. Vitor, o que você acha disso aí? Você concorda com essa hipótese aí, que parte do nosso distanciamento se dá pelo distanciamento que nós temos da realidade numérica da cidade, assim? Concordo plenamente, Rafa. Inclusive é algo que eu penso muito, assim. E eu acho que tem muito a ver exatamente com isso que a gente estava falando, né? Talvez a gente ter perdido um pouco espaço nas discussões sobre o urbano, né? Assim, eu não consigo deixar de evitar, ainda mais como eu gosto de estudar história, eu não consigo deixar de evitar de pensar nos engenheiros do século XIX, a relação que o Le Corbusier tinha de admiração com eles, né? Eles foram lá e dominaram a tecnologia, e a arquitetura ainda estava presa na cultura própria. E eu acho que essa é uma característica da arquitetura. Ela se fecha muito na sua cultura, principalmente em momentos de crise, sabe? Talvez a gente esteja vivendo mais um desses, né? Eu não gosto da palavra crise, mas não tem uma outra melhor. Pegando o gancho do que o Léo falou, eu acho que a gente perfeitamente não pode endeusar os dados, né? Como o Léo falou, não pode endeusar as ferramentas, ainda mais quando uma coisa nova surge, a gente tende a talvez, né, achar aquilo que é maravilhoso. A IA tá aí agora para isso, né? A gente demorou a perceber que tem muitos problemas ali porque ela surgiu, todo mundo ficou muito empolgado no primeiro momento. Depois eu acho que seria o mais certo abaixar um pouco a bola, né? E não endeusar tanto, mas também não ir para o lado oposto, né? De só criticar. Tem gente que faz isso com os dados, né? Fala, dado não quer dizer nada, né? Então é melhor nem ter. Eu não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que lidar com os dados, que eles são objetivos, ainda que eles possam ser usados, como havia dito lá no início, né, para defender uma posição A ou Z, dependendo da forma como a gente coloca eles e como analisa eles, mas eles são um fato, a gente tem que lidar com eles, né? E juntando isso, eu colocaria a questão da autocrítica mesmo, né, que o Le Corbusier fez lá na época, né, de criticar a própria área e ver numa outra área que estava conseguindo desenvolvimentos claramente melhores, né? Então, se a gente consegue juntar essa parte mais tecnológica, né, no georreferenciamento, o uso da IA e todas as ferramentas que a gente tiver à disposição. Hoje já tem discussões de urbanismo paramétrico, por exemplo. Fernando, aqui em Juiz de Fora, né, que pesquisa isso. Na Holanda, né, pelo que eu sei, tem pesquisas interessantes disso também. Mas, enfim, a gente juntar isso com a visão que a gente tem talvez mais tradicional, buscando um equilíbrio e um caminho do meio, talvez, eu acho que a gente consegue promover essas mudanças. E, na verdade, eu acho que elas estão acontecendo. Talvez de forma lenta, né? Talvez não tão perceptíveis assim, pelo menos não numa perspectiva mais curta. Talvez a gente precise de uma perspectiva mais alongada. Eu acho que elas estão ocorrendo, mas acho que a gente precisa estar o tempo todo atento a isso, sabe? Principalmente a autocrítica. Eu tento pegar muito nesse ponto, sabe? Eu acho que a gente tem, assim, muito ainda para olhar para a nossa própria profissão, para a nossa própria cultura, principalmente profissional, na forma como a gente enxerga a arquitetura, na forma como a gente enxerga a cidade e tentar ir atualizando ela e talvez ser mais flexível em alguns momentos. Não se fechar tanto, né? Eu acho que a gente só teria a ganhar com essa perspectiva. Não, achei muito bom essa sua reflexão sobre em momentos de crise a gente se fecha, né? Fica totalmente olhando para. Eu acho que esse é um ponto, assim, que o nosso campo tem que se aproximar dessa. Tem que sair dessa zona de conforto, né? Dos dogmas, dos postulados e tal, arquitetônicos e do bem-estar, da físico e formal da cidade, para, tipo, discussões mais duras, assim, mais ríspidas mesmo, assim. Tipo, eu dei um exemplo o Léo falou do poste, mas por exemplo, a gente questionar, o coeficiente de aproveitamento é 1,8, por quê? Está relacionado com a dimensão da rede de drenagem, está relacionado com a qualidade da pavimentação, está relacionado, por exemplo, a uma ambiência urbana que essa sombra vai causar em determinada local. Assim, são coisas que hoje os dados nos permitem parametrizar. Eu estou falando isso com entusiasmo, porque o Léo é alguém que consegue materializar essas discussões e que a gente não sabe como fazer, porque a gente
aí ficou numa discussão ainda muito fechada, né, nas nossas crenças, né? Então eu achei interessante essa sua colocação, que eu acho que ela ilustra bem, assim, esse momento de crise, assim. E se a gente for pensar também por uma questão que é do papel da tecnologia, né? A gente está falando de uma ação direta da tecnologia sobre, vou colocar de novo a palavra objeto, sobre cidade. Mas a gente tem uma atuação indireta. A gente vive hoje em redes sociais. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais são essa coisa horrorosa, que às vezes a gente vê a vida de todo mundo, que é tudo muito perfeito, ela possibilita também rearranjos sociais também de pessoas se encontrarem que têm um objetivo comum e podem pleitear alguma coisa. Então, nesse sentido, a tecnologia tem uma ação indireta nesse sentido também. Então, enquanto a gente se organizava de uma maneira, hoje a gente se organiza de outra maneira. E a gente pode tentar colher frutos desse arranjo. Então, a tecnologia ela pode ajudar de forma indireta também, né? De forma positiva, né? Como a gente, por exemplo, direto aqui, né, Rafa? A gente dá dicas aqui, por exemplo, de perfis de Instagram, onde, eventualmente, você aprende uma coisa, você vê alguma coisa interessante, você acaba conhecendo ou tendo contato com uma pessoa que estuda determinada coisa que você está interessado, né? Então, até em termos organizacionais, assim, de quem está interessado em fazer alguma coisa pela cidade, também há essa possibilidade, né? Quem procura consegue, né? Agora, o negócio é ensinar a procurar, que a gente está fazendo, né? Ensinar a fazer a busca, enfim. Essas coisas que a gente tem com as novas gerações, que é muito diferente, mas também tem que fazer essa coisa de fazer com que as pessoas se atentem para os problemas, né? Que as coisas estão muito individuais. Mas assim, como eu disse, a tecnologia, ela propicia também essa ação indireta de você estar com as pessoas que têm o mesmo objetivo. Nesse sentido, as organizações não governamentais, né? E as ações que permitem que as pessoas que têm um interesse comum se encontrar e lutar por aquilo também é positivo nesse sentido. Bom, pessoal, então para a gente partir para os nossos finalmente, a gente vai para a nossa rodada de dicas. Vou chamar os nossos convidados primeiro. Vitor, você que está estreando aqui no ArcCast, tá com a sua dica aí? Tô, cara. A minha dica, que eu acho que toca um bocado algumas coisas que a gente falou aqui, é um texto que não é novo, assim, ele é um texto já antigo, ele é de 91, né, tem 33 anos. Na verdade, ele é uma transcrição de uma conferência que foi dado em 91 por um pesquisador francês chamado Christian Topalov. Ele falou no encontro da Ampur, lá em Salvador, em 91, foi traduzido e aí foi publicado com o título Os Saberes sobre a Cidade. É um texto que vale a pena ler, apesar de ter 33 anos, ele é extremamente atual e faz muito dessa autocrítica aqui que a gente estava falando anteriormente. Muito bom. Léo, tá com a sua dica aí? Aproveitando esse período histórico ali que o Vitor falou, eu ia até falar de uma outra coisa também, mas eu me lembrei agora de um livro que é Metrópoles Insustentáveis, do Neira Alva, que tem, assim, é uma coletânea de textos que falam muito da cidade, desses problemas que podem existir, fala de participação, fala dessa relação entre planejamento urbano e interesses políticos, interesses econômicos, como é que eles vão ser tratados. Tem uma outra coisa que era a minha dica inicial, que é uma história em quadrinhos, na verdade, que é do Will Eisner, que chama Nova York. Acho que o pessoal deve conhecer, porque eu lembrei muito dela hoje, na hora que estava pensando exatamente nessas dicas, exatamente porque não é que a cidade de Nova York seja o personagem principal, não. É meio que como as pessoas veem a cidade. Então é uma coisa legal, tem um pouco a ver com isso, com essa participação, de entender como é que as coisas funcionam ali. E eu acho um livro bem, bem legal de se ter, de se ver, de se ler de vez em quando, porque cada vez você é um pouquinho diferente. Tem um tempinho que eu não leio também, mas eu lembrei muito dele hoje pensando nisso. E claro, como todas as vezes que eu participo aqui, eu falo de uma banda específica. Das outras vezes eu falei de uma outra, mas agora eu quero lembrar do Idols, que faz umas críticas meio que sociais. Assim, é uma banda bem conhecida hoje em dia, mas eu acho que vale a pena quem não conhece ouvir um pouquinho também, que é muito legal. Crítica social foda, como diz o pessoal do Choque de Cultura. Bom, Rafa, sua dica? Cara, eu tava sem dica pra hoje, mas depois da fala do Vitinho, eu lembrei de um livro que eu tinha, que até tô procurando ele. Eu emprestei pra alguém e não sei com quem ficou, mas eu descobri que ele tá disponível em PDF na rede aí do Paulo Coelho, né? Não sei se vocês conhecem o livro do Gary Stevens, que é O Círculo Privilegiado, Fundamentos Sociais da Distinção Arquitetônica. Ele pega e faz um estudo baseado no Pierre Bourdieu sobre essa formação do campo intelectual da arquitetura. Então, assim, é muito interessante, assim, eu quando li alguns trechos em tempos atrás, eu demorei a compreender algumas das discussões, e eu tô doido para ler de novo, porque eu tenho certeza que hoje eu vou ter uma percepção mais aprofundada disso, né, mas assim, fala muito sobre essa questão de como que as localidades, né, o Vitinho chegou a tocar isso, né, como tempo e lugar definem também às vezes como um determinado campo se organiza.
tem também como que esses profissionais dispõem a realidade na sua mente para poder operar na sociedade, né, que é a ideia de hábitos, né, que ele traz. Então, esse livro fica a dica, e a dica para mim também, que eu preciso ler ele de novo, né, O Círculo Privilegiado, do Gary Stevens. Muito bom. Minha dica vai ser mais simplesinha, eu vou partir para uma dica digital de um perfil que, por um acaso, eu repostei um vídeo hoje desse perfil. Chama Streetcraft. Basicamente, ele fala de soluções de transporte e de como você pode pensar, por exemplo, numa rua de maneira diferente para privilegiar os pedestres. Teve um vídeo que eu postei hoje sobre estacionamento, de como muitas vezes a gente acha que está parando num lugar longe, mas não é a verdade, muitas vezes. Bom, vou deixar então, o perfil é Streetcraft no Instagram. Sigam lá e se deliciem com os vídeos. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, não sem antes agradecer aos convidados. Vitor, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para participar com a gente. Muito bom essa participação. Eu que agradeço, Adilson. Foi muito bom estar aí com você, com o Rafa, com o Léo. Papo show de bola. Léo, obrigado pela sua participação também. Volte mais vezes. Você está sempre por aqui, então a gente vai se chamar sempre mais vezes, com certeza. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, é só chamar que a gente vem aí. Rafa, episódio importante aí sobre urbanismo, nosso calcanhar de Aquiles, né? Isso, não, sem dúvida, um episódio bacana e assim, um episódio que deu pra gente colocar pra fora algumas das angústias, né? E muito bom, obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, e já fica aqui um convite pra gente falar sobre aquele outro assunto que envolve ensino também. E aí, olhando aqui, pesquisando a minha dica, eu caí num trecho do livro, que um dos títulos do capítulo é assim: o ensino de arquitetura estará sempre em crise. Então, só pra gente ficar tranquilo. Assim como a cidade, né? Exatamente. Muito bom. Bom, a gente fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódios para vocês. E até mais.